gente, amigos, amigas, mais uma vez, Elucidações. Hoje nós vamos até a cidade de Araraquara, estado de São Paulo. Araraquara, cidade de São Paulo, falar com o nosso companheiro José Henrique Martiniano. Ele que é músico, ele é compositor e ele vem com um tema muito importante para todos nós. Olha o tema. É o livro, é o primeiro livro do Chico Xavier, né? O Chico lançou esse livro, foi a primeira edição do livro espírita, que tem o nome Parnaso do Além Túmulo. E quem vai estar comentando, dando orientações para nós, falando desse primeiro livro lançado pelo Chico Xavier, né, que ele publicou, ele começou a dar os primeiros passos na psicografia mediúnica, né? Isso é muito importante para todos nós conhecer. José Henrique Martiniano, é um prazer enorme receber você em nossa cidade de Uberlândia, toda a nossa região e agora o Brasil, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Ok, é um prazer estar aqui. Olha, o Parnaso é uma antologia poética, não é? É uma coletânea de poemas de poetas do plano espiritual que enviaram através de Chico Xavier os seus poemas. Esse livro, ele foi estrategicamente escolhido para ser o primeiro, porque ele causou uma grande polêmica na época. Chico era um menino de 20 anos, né? E ninguém conhecia o Chico Xavier. Hoje, qualquer pessoa conhece Chico Xavier, até quem não é espírita, né? Ele tem uma projeção grande e tal. Mas na época não, era uma pessoa totalmente desconhecida. Ele ia iniciar um grande trabalho, né, sob supervisão de Emmanuel. E esse primeiro livro, aí, vamos dizer, se a gente escolhesse outro qualquer livro dos quase 500 livros do Chico, não teria a mesma repercussão que teve esse livro. Por quê? Como o Chico começou a trazer poemas de poetas mortos, como Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves, poetas portugueses famosos como Antero de Quental, Guerra Junqueiro, vários outros, né? 56 poetas diferentes, com estilos diferentes, né? E o que aconteceu? Gerou uma polêmica. O pessoal da Academia Brasileira de Letras começou a dizer que aquilo era um pastiche, que ele imitava o estilo dos poetas, né? Que não era poemas dos poetas mortos realmente, que o Chico imitava aquilo, o estilo deles, né? Só que isso teve controvérsias. Por exemplo, Monteiro Lobato deu uma declaração que se Chico Xavier escreveu tudo aquilo por conta própria, ele merecia ocupar quantas cadeiras quisesse na Academia Brasileira de Letras. Então, Monteiro Lobato já deu uma coisa assim, não, isso deve ser alguma coisa como mediunidade, outra coisa, porque não é possível um único autor escrever estilo de 56 poetas diferentes. Então, gerou-se uma polêmica muito grande, né? Inclusive, Humberto de Campos, que era vivo na época, né? Depois ele vem a escrever também através de Chico, mas quando ele era vivo, que foi lançado o livro, ele também tece comentários sobre o livro. Ele faz até uma piada. Ele diz que agora os poetas vivos precisam ficar preocupados porque os poetas mortos voltaram a escrever e os poetas vivos vão ficar desempregados. Ele escreveu uma crônica assim sobre o Parnaso, meio que fazendo uma piada, né? Mas mais para frente ele reconhece os estilos dos poetas ali do livro e ele escreve um outro artigo dizendo que os poemas obedeciam a mesma métrica dos autores falecidos, né? E o estilo também, que ele analisou muito profundamente os poemas do Parnaso e constatou que realmente tinha tudo a ver com o estilo dos poetas falecidos, né? Então, esse livro foi escolhido assim para ser um lançamento do grande médium Chico Xavier,
para ele não começar a escrever livros e passar meio que desapercebido. Então gerou-se toda essa polêmica, né? A revista O Cruzeiro, que era a principal revista da época, lá na década de 30, quis entrevistar o Chico, né? Eles meio que queriam desmascarar o Chico, né? Assim, eles não estavam acreditando que aquilo era uma coisa mediúnica, verdadeira. Mas eles foram lá, quer dizer, a revista Cruzeiro era uma revista de maior circulação no país. Então, levou o nome do Chico Xavier para o país todo, né? Para espíritas e não espíritas, né? Como depois também o Pinga Fogo, lá na TV Tupi, que era um programa muito famoso, também divulgou muito, né? O trabalho do Chico também na mídia, né? Mas esse livro, eu acredito que foi, assim, planejado pela espiritualidade para fazer esse estardalhaço e a polêmica. Tinha artigos em jornais de psicólogos, de psiquiatras, de escritores, de críticos literários. Muita gente do meio literário foi chamado a se pronunciar, né? Porque eram poemas muito, muito sofisticados. O Chico era um garoto aí, podemos chamar assim, né, de 20 anos, e tinha uma cultura, a cultura desses 56 poetas. Então tinha poemas lá, como que o Chico, numa cidadezinha lá do interior de Minas, Pedro Leopoldo, né, uma cidade minúscula que nem biblioteca tinha, na época não existia internet, nada, como que ele poderia escrever com esses estilos desses 56 poetas, né? E não só os grandes poetas, porque tinha poemas ali também de poetas desconhecidos e até de poetas anônimos, que não assinavam o nome, né? Mas poemas muito, muito bem escritos, muito, e com conteúdo também. Os conteúdos dos poemas do Parnaso são todos vinculados ao Livro dos Espíritos, né? Ali não estão escrevendo poemas simplesmente para ficar bonito. Tem essa beleza literária da arte, né? Mas são temas espirituais ali. Ele fala sobre reencarnação, sobre a morte, sobre o plano espiritual, sobre suicídio, sobre depressão, sobre muitas coisas, sobre o fluido cósmico universal, coisas todas que estão ali elencados no Livro dos Espíritos, né? Então é um livro de poemas, mas com conteúdo muito forte, espírita. Muito bem, meu amigo José Henrique Martiliano, cidade de Araraquara. Programa Elucidações Espírita, entrevistando esse compositor, trazendo assim uma mensagem para nós, recordando aqui, né, o livro Parnaso do Além Túmulo do Chico Xavier. Realmente o plano espiritual foi marqueteiro nesse momento, né? Ele pegou aqueles nomes, aqueles nomes de grandes, né, cheio de famosos, né, poetas, e ele veio trazer para nós, mostrando que a morte não existe, né? Isso realmente mexeu no meio poético, e os escritores, foi uma sacudida, né? Balançou a coisa. E interessante, José Henrique, você traz muitas orientações espirituais, né? Aí ele começou os primeiros passos, sim, das atividades mediúnicas do Chico Xavier. Por que depois ele foi para outro caminho, que é mais assim, orientações de moral e espiritual, e deixou a poesia de um lado? Por que isso ocorreu? Olha, na verdade, esse primeiro livro já era um livro de orientação espiritual. Tanto que ali tem poemas que falam de várias coisas da moral. Apesar de ter uma roupagem poética, ele já trazia esse conteúdo espiritualista
dos valores do espírito, da moral. Isso está muito dentro desses poemas, né? E vou dizer outra coisa. O Chico, ele não foi só o Parnaso, não. O Chico tem, dos 500 livros, vamos arredondar assim, que ele escreveu, ele tem 75 livros de poesia, que pouca gente conhece. Interessante. Eu não e, aliás, é um tesouro, 75 livros. Por exemplo, eu musico esses poemas, né? Eu sou músico, eu sou de família católica, na verdade, já sou espírita há mais de 20 anos. Mas eu sou músico desde criança, já toquei em bandas de baile, já acompanhei artistas e tal. E já toquei com alguns artistas até famosos, como Leila Pinheiro, Roberto Menescal, né, e outros. E depois que eu me tornei espírita, eu vendo esse livro, Parnaso, que aliás foi em 2010 que eu li esse livro, eu comecei a musicar os poemas. Só que depois eu descobri que existiam vários outros livros, então eu já musiquei vários poemas do Parnaso, do livro Lira Imortal, também do Chico, do livro Antologia dos Imortais, né? E o Chico tem 75 livros só de poesia. É um número muito grande e ele é pouco divulgado no meio espírita, né? Então, às vezes você quer... Eu até fiz um dos livros, assim, o primeiro CD que eu fiz foi só sobre Augusto dos Anjos, contido no Parnaso. Peguei, então, 11 poemas do Augusto dos Anjos e musiquei e lancei um CD de Augusto dos Anjos. Aí surgiu a ideia que eu descobri que tinham 16 livros do Chico diferentes com poemas de Augusto dos Anjos, né? Então eu comecei a ir atrás das editoras. A FEB é a principal, que tem um Parnaso, inclusive, é da FEB. Mas tem Vinha de Luz, tem livro de poesia que tem Chico Xavier escrevendo sobre poemas de Augusto. A LAC, a Vinha de Luz, LAC, aqui 16 editoras. Então eu fui atrás de todas as editoras, pedi autorização para reunir tudo isso num livro. E a gente lançou um livro chamado Número Infinito, com a obra completa de Augusto dos Anjos, no mundo espiritual, psicografada pelo Chico. Que eu já vi também poemas de Augusto dos Anjos, psicografado por outros médiuns, também existe. Mas esse livro é apenas a obra psicografada por Chico Xavier. E tem 75 poemas nesse livro que a gente reuniu. Então o livro contém esse CD, também com algumas que eu musiquei, né? E a obra completa do Augusto dos Anjos. E ali nesse livro, nós temos Você conhece o Aloysio Elias? Sim. Sim. Aloysio Elias. O Aloysio Elias, ele fez um trabalho para a gente. Ele classificou esses 75 poemas em categorias, por exemplo, que falam de reencarnação, que falam da dor, que falam do suicídio, que falam de perdão, que falam de Deus, que falam de Cristo. Ele catalogou todos esses poemas nesses temas, todos que estão lá no Livro dos Espíritos, né? E aí ele dividiu os poemas em ciência, filosofia e religião. Então tem temas mais ligados à ciência, como o fluido cósmico universal, né? Que tem poema do Augusto dos Anjos. Matéria Cósmica, por exemplo, é um poema lindíssimo que fala do fluido cósmico universal, né? Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos.
né? Uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa muito bonita, falando do fluido cósmico que cria todos os mundos, os universos, essas coisas todas, né? Então, e depois tem ainda muitos livros que eu ainda não musiquei nada, pretendo ainda musicar outras coisas, né? E a gente poderia mostrar alguma coisa aí também para o público, para eles terem uma ideia, né? Por exemplo, eu falei essa da matéria cósmica, a gente poderia colocar essa música aí para o pessoal ver, a matéria cósmica, que tem uma orquestra de cordas tocando. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado. Que interpelas, volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus e luz de redenção.
Tá bom? Vamos agora Ok, falar do Grupo ok, Social tá bom. Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Você pode ser um voluntário dessa entidade, fazendo visita, levando doações. Essas doações são importantíssimas para ajudar no atendimento a essas criaturas. Você pode marcar uma visita, o telefone 3235-8010, 3235-3129. Nós aguardamos você para ajudar essa entidade. Eu estou entrevistando José Henrique Martiniano, músico da cidade de Araraquara, né? Ele fez um trabalho importantíssimo, levantando os poemas do livro do Parnaso e divulga para todo o Brasil. Eu espero, viu, Zé Henrique, que você possa vir em Uberlândia. Eu vou te fazer um convite, a gente vem aqui fazer um sabadão aí, uma sextona, uma sexta-feira de poemas, você apresentar essas músicas suas, que você conseguiu tirar do livro e musicou. É isso? A palavra é essa mesmo? É isso mesmo a palavra? Não sei. Você colocou melodia, né? Musiquei os poemas, né? Musiquei os poemas. Tá certo. Os poemas, a letra já está pronta. Inclusive eu tomei o cuidado de não alterar nada, porque às vezes quando você vai fazer uma parceria aqui entre encarnados, eu pego uma letra sua, eu falo, mudei lá um verso para encaixar na melodia. Aí com os poemas lá do pessoal, eu não mudei nenhuma sílaba, está exatamente o poema como ele veio escrito no Parnaso, eu musiquei, tá, sem alterar nada, né? José, você tem feito feito palestra, você participa de algum seminário, fazendo entrada, encerramento? Como é que é a sua movimentação no movimento espírita, a sua participação? Sim, tem uma música minha que participou do Céu agora desse ano, em janeiro, né? No Céu, uma música sobre Maria de Nazaré, que era tema, inclusive, do Céu, né? Congresso Espírita de Uberlândia. Então teve uma música minha que foi passado lá em vídeo. Foi passado em vídeo num momento lá. Tem a participação do Haroldo Dutra, fazendo uma declamação do capítulo 30 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Psicografado pelo Chico. Eu musiquei esse capítulo 30, então ele tem a declamação do Haroldo Dutra e tem 3 cantores diferentes fazendo alguns personagens ali. Uma cantora que faz a Maria, quando a Maria fala, uma parte que é cantada, essa cantora que faz a voz de Maria, aí tem um outro cantor que faz a voz de Jesus, e tem um outro cantor que faz a voz de um mendigo que vai lá ser auxiliado pela Maria e tal, né? Que ele diz, né? Senhora, sois a voz, sois a mãe de nosso mestre, nossa mãe santíssima. Então, é uma frase que está musicada ali. Então, é uma mistura de poema declamado com trechos cantados, né? Esse foi exibido lá no Céu desse ano. E a gente já fez vários outros aqui em Conchal, aqui, que é um congresso que teve aqui no estado de São Paulo, né? Centros espíritas aqui da região também a gente às vezes toca aqui também, faz eventos aqui da USE, né? A USE aqui do estado de São Paulo, a gente participa e faço algumas palestras também. Ontem eu fiz uma palestra aqui no Centro Espírita, Luz e Caridade, sobre Caibar Schutel, né? Eu tenho feito também, eu e a minha esposa, a Márcia, nós temos feito documentários também. Já fizemos 4 documentários. E a gente vai lançar esse 4º documentário agora em setembro, que é sobre Caibar Schutel, porque aqui na nossa região, Caibar Schutel foi o pioneiro aqui, o que começou o espiritismo. Não tinha nada de espiritismo aqui, que ele é de 1860, né? Então o Caibar é bem lá do início, né?
O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, o Caibar vem logo depois, então não tinha nada. Inclusive o Caibar traduziu, né, livros do Kardec aqui, ele fundou a editora o Clarim aqui na região, né, na nossa região, e fundou o primeiro centro espírita, e essa editora, que completa esse ano 120 anos. Então, é o mais antigo aqui da nossa região, né? Aí em Minas, você conhece algum centro espírita, assim, qual que seriam os mais antigos aí, você tem ideia? O mais antigo... Que idade teria? Sim, o mais antigo aqui é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Quantos anos? É muito. Deve ser 1922, 18, por aí, né? Então, esse do Caibar, antes desse, é 1905 do Caibar. Né? E então a gente fez esse documentário, é muito interessante a vida do Caibar, né? Porque o Caibar, ele não foi sempre assim um ícone e tal. O Caibar teve uma vida, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele foi boêmio lá, vivia no Rio de Janeiro, era a capital do Brasil, ele teve problemas, ele quase morreu de tuberculose lá. Aí ele resolveu pegar um trem e ir para o ponto final, o lugar mais longe que tinha do Rio de Janeiro, veio parar aqui em Araraquara. Aí aqui em Araraquara ele se tornou espírita, também não existia centro espírita, não existia nada aqui, ele se tornou espírita recebendo uma mensagem de um médium que na época não tinha também nenhuma formação de livro dos médiuns, de kardecismo, nada disso. Era um médium que recebia mensagens meio que intuitivamente. E ele recebe uma mensagem do pai dele, ele ficou órfão aos 9 anos de idade, Caibar. E aí ele vê naquela mensagem um monte de coisas que falava da vida dele, que ele ficou totalmente convencido que era uma mensagem do pai dele. Aí ele foi atrás, se tornou espírita, fundou o Centro Espírita, fundou uma editora espírita e foi um dos grandes divulgadores do espiritismo, né? Aqui na região. Muito bem, meu amigo Zé Henrique, foi importantíssimo, foi muito oportuno a sua participação no Elucidações. E eu vou depois ligar para você, a gente vai marcar uma vinda sua em Uberlândia, né? Para você nos presentear aí com esses poemas, com essas músicas suas. A gente fazer aqui uns 2 dias aqui nas casas espíritas. Uberlândia tem mais de 100 casas espíritas. E foi um prazer enorme, viu? Que você receba muita luz, você e sua esposa, sua companheira. Jesus te ilumine. Um forte abraço e fique com Deus. Ok, foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição aí para o que vocês precisarem, tá? Muito bem. Gente, retornaremos semana que vem. Um forte abraço. Há no estertor da morte uma beleza transcendente, inota, luminosa. Beleza sossegada e silenciosa da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma presa as cadeias da carne tenebrosa abandona a prisão dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza, um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias, no silêncio de cada moribundo. A
promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias. Há no estertor da morte uma beleza transcendente e nota luminosa, beleza sossegada e silenciosa da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma presa às cadeias da carne tenebrosa abandona a prisão dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias, no silêncio de cada moribundo a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias. Mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias, no silêncio de cada moribundo a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias.